morrer, para os outros que já foram, né, acontecer lá o julgamento, né, ir para um ou outro lugar. Olha, eu sou o fotógrafo do casamento. Eu estou aqui com a minha câmera fotográfica moderna e daqui a pouco a noiva vai entrar lá na porta. Quando a noiva entrar, eu tenho que tirar foto, eu tenho que esperar a noiva entrar para tirar foto lá da igreja. Correto. Eu estou condicionado. Eu, fotógrafo, tenho que esperar a noiva chegar para me tirar foto dela. Sim. Com o Criador, amado, ele não está condicionado a nada. A nada. Então ele não vai ficar esperando aqui tudo isso acontecer para chegar o grande e terrível dia dele. O grande e terrível dia dele está fora desse plano. Quem já partiu já viu isso acontecer. Exatamente. E já foi para onde deveria ir. Isso é outra situação desprendida desse mundo. As regras que regem isso aqui não são regras que regem o universo. Quando eu falo universo, eu não estou falando de planetas e galáxias. Eu estou falando a vastidão do que é o Criador. Porque para ele não tem o que tem para nós, né, Rubens? Não tem para ele. Distância, tempo, espaço, horas, não é? Não existe não tem isso para para ele. Não. É verdade. Essas condições físicas e de presídios, porque isso é presídio, amada. Se eu vou sair da minha casa para chegar na casa da minha sogra, vai ter um tempo que eu vou ter que desprender dele caminhando, andando ou rodando uma roda no chão, dentro de um veículo, seja como for. Mas eu estou preso a essas condições. Está preso. Não é verdade? É verdade. Então, essas prisões são coisas físicas desse plano. Correto. Fora desse plano, não há um maestro regendo essa orquestra com essa mesma música. Entendi. É outra história. É verdade. Mas vamos em frente, que esse assunto é muito complexo, Ele é amada. muito complexo. Vamos apenas nos deter aí na situação em que o Criador manda o seu vidente, Sim. que vê o futuro, porque é ele próprio agindo através do vidente, Certo. mostrando pra gente como seria nos dias de hoje. Esse homem é Oséias, a prostituta que Oséias se casou é hoje a igreja blasfemada que está aí, essa safadeza, essa pilantragem, para não dizer outra coisa pior, esses ventos de doutrina que fizeram com o povo, amada. Porque confiaste em teus carros e na multidão de teus guerreiros. Levantar-se-á... Amada, confiaste nos seus pastores, nas suas doutrinas, nos Sim. seus líderes. Vai em frente. Levantar-se-á um tumulto em teu povo. Vai ter um tumulto, já está tendo. E todas as tuas fortalezas serão destruídas. Não pensa não, porque a Babilônia um dia vai cair, já está caindo. Como Salmaná devastou Bet-Arbel no dia do combate, quando a mãe foi esmagada sobre os filhos. A mãe é quem, amada? A mãe de todas as prostituições, esmagada em cima dos filhos. Certo. Em cima da religião protestante de todos os seus segmentos. Vamos em frente. Eis o que vos fez Betel, por causa de vossa enorme perversidade. Por que o exemplo de Betel, amada? Porque em Betel é onde mais se ia após outros deuses. Onde mais fazia o que faz hoje em toda igreja evangélica, católica e centro espírita e todo lugar que tem hoje no mundo. Lugares, verdade. Ao amanhecer, o rei de Israel será totalmente destruído. Quando Israel era menino, eu o amei, e no Egito chamei meu filho. Exatamente. Mas quanto mais os chamavam, tanto mais eles se afastavam de mim. Eles sacrificavam aos Baais e queimavam incenso aos ídolos. E não pararam até hoje. Até hoje. Está se intensificando Cada vez mais. Fui eu, contudo, quem ensinou Efraim a caminhar. Eu os tomei pelos braços, mas não reconheceram que eu cuidava deles. Sim. Excelência. Amada, quando as pessoas hoje ficam, vamos dizer assim, maravilhados de ver coisas que acontecem na vida delas, elas ainda hoje atribuem a denominação do Valdomiro, a denominação do Macedo e de tantos outros menores que estão por aí que seguem os mesmos caminhos. Aos Balins, atribuem aos Balins, né? Esquece daquele que fez todas essas coisas. Esquece que é o Criador coisas. que tem dado tudo, amada. É verdade. Com vínculos humanos eu os atraía, com laços de amor. Eu era para eles como os que levantavam uma criancinha contra o seu rosto. Eu me inclinava para ele e o alimentava. Ele não voltará à terra do Egito, mas a Assíria será o seu rei. Certo. Uma vez que recusaram converter-se, a espada devastará em suas cidades, aniquilará os seus ferrolhos e devorará por causa de seus planos. É aquela coisa da Babilônia que não tem cura, né? Não dê Certo. bálsamo a ela. Sim.
O meu povo está obstinado em sua apostasia. A grande apostasia, amada, todas essas coisas não sobrevirá sem que antes ocorra a apostasia. Apostasia é afastar-se, né? O povo, mais do que hoje, amada, nunca esteve tão afastado. Por quê? Porque hoje o povo está iludido de que está próximo. Então, quando o povo está iludido de que está próximo, ele está mais distante. É mais fácil um pai de santo reconhecer a verdade, passar a servir verdadeiramente o próximo, servindo assim ao Criador, com a consciência de que não deve mexer com coisas estranhas, do que um protestante que hoje acha que é o cara porque tem carteirinha de membro, porque participa de uma convenção, porque dá dízimo e porque está em dia com as obrigações da obra da casa do Senhor. Da casa do Senhor, exatamente. Então, essa apostasia dos que estão distantes nunca esteve tão ampla, porque nunca esteve tão se convicto de que estão certos. É verdade. Essa certeza de que está certo não estando é que os coloca numa apostasia mais avançada, que nunca existiu igual. É verdade. Eu vou ler de novo essa parte aqui, Lê, que ela é muito bem explicativa. Oséias é um livro fantástico, né? Nunca tinha lido Oséias. Eles sacrificavam aos Baais e queimavam incenso aos ídolos. Fui eu, contudo, quem ensinou Efraim a caminhar. Eu os tomei pelos braços, mas não reconheceram que eu cuidava deles. Com vínculos humanos, eu os atraía, com laços de amor. Eu era para eles como os que levantam uma criancinha contra o seu rosto. Eu me inclinava para ele e eu o alimentava. Ele não voltará à terra do Egito, mas a Síria será o seu rei. Uma vez que recusaram converter-se, a espada devastará em suas cidades, aniquilará os seus ferrolhos e devorará por causa de seus planos. Meu povo está obstinado em sua apostasia. Chamam-no do alto, mas ninguém se levanta. Como poderia eu abandonar-te, ó Efraim, entregar-te, ó Israel? Como poderia eu abandonar-te como a Adama, tratar-te como a Seboim? Meu coração se contorce dentro de mim, minhas entranhas comovem-se. Não executarei o ardor de minha ira, não tornarei a destruir Efraim, porque eu sou o Criador e não um homem. Eu sou santo no meio de ti, não retornarei com furor. Certo. Isso aí ele fala para quem, amada? Para os que reconhecerem que está errado e do alto ouvir a voz dele chamando, porque ele chama lá do alto, como ele disse agora aí, se converte, mas né? as pessoas não percebem que estão no caminho errado. Mas ele continua chamando lá do alto. E as pessoas ouvindo, vai ter a chance do perdão, né? Certo. Porque é um pai misericordioso. Correto. Eles caminharão atrás do Criador, ele rugirá como um leão. E quando ele rugir, os filhos virão tremendo do ocidente. Como um pássaro, eles virão tremendo do Egito, como pombas da terra da Assíria. E eu os farei habitar em suas casas. Oráculo do Criador. Efraim cercou-me de mentira, e a casa de Israel de impostura. Mas Judá está ainda com o Criador, e é fiel ao Santo. Certo. Efraim alimenta-se de vento e corre o dia inteiro atrás do vento do Oriente. Ele multiplica mentira e violência. Eles concluem um pacto com a Assíria e levam óleo para o Egito. Esse é excelente, nós vamos dar uma olhada nele agora. Efraim cercou-me de mentira, e a casa de Israel de impostura. Amado, quando ele está falando aí desses grupos, ele está falando dos grupos hoje que existem aí, né, do sistema, e também dos que vão naquele grande dia, são os vasos de honra, os que serão salvos, remanescentes, entende? E aí ele dá uma nomenclatura de A, B ou C, Efraim, Judá, Jacó. Vamos ler de novo agora que a gente vai pescar melhor, para quem não pescou. Efraim cercou-me de mentiras. Cercou-me de mentiras. Tudo a respeito dele. Efraim, nesse caso, é, por exemplo, o pai de santo? Não. Pai de santo não fica mentindo por aí, dizendo assim, vai consultar o Exu, porque o Exu é o criador do céu e da terra. Não. Não. Ele não fica usando a Bíblia para dizer, eu sou a pessoa que falo de acordo com a palavra de Deus. Não. Tá certo? Esse Efraim não é o sistema religioso afro-brasileiro, vamos dizer, certamente. Mas esse Efraim cercou-me, cercou o criador de mentiras. Olha, essa aqui é a casa de Deus. Olha, eu sou homem de Deus. Eu falo de acordo com a palavra de Deus. Deus está aqui. Venha porque Jesus vai te curar, porque Jesus garante a sua vitória. Cercou-me de
Mentiras. De novo. Está falando praticamente do cristianismo, né? Principalmente do protestantismo moderno. Esse que está no rádio direto e na TV, falando que Jesus está nessa igreja. Daqui a pouco acaba aquele programa, entra outro, diz Jesus está nessa. Daqui a pouco acaba aquele programa, entra outro, diz Jesus está nessa. E agora, amado, tem um grupo de pessoas que bota a rádio clandestina no ar e eles ficam trocando de frequência e cada dia tem uma igreja ali falando. Então, cada hora que você liga naquela mesma sintonia, é uma igreja que fala. Aquela igreja que está falando chama para a igreja dele porque Jesus está lá. Aí, dia seguinte, aquela rádio clandestina já mudou a frequência, já trocou com outra. Entende? Eles ficam trocando a frequência para poder a lei, que eu também acho que está errada essa lei. Eu creio que não deveria ter essa lei, mentira, safada, que proíbe de colocar a rádio no ar, porque isso é vamos dizer assim, uma possibilidade natural, né, de mexer com as ondas artesianas. Eu vejo essa lei com muito maus olhos. Um dia, se eu fosse um deputado, eu faria tudo para acabar com essa lei. A lei que protege a Globo de ter as suas concessões renovadas sem o povo saber, sem nada. Acabaria com essa bodega toda, faria uma lei lá para isso. Mesmo que não passasse, mas ia fazer um estardalhaço. Então, não estou dizendo esse aspecto de ter a rádio ou não, porque eu concordo que deve ter. Mas eu digo, eles fazem uma tramóia de que cada um muda a frequência e troca com o outro das suas rádios clandestinas para poder cada um chamar para a sua igreja. Aí você liga na mesma frequência. Tá lá um pastor falando, Jesus está na minha, vai lá que ele garante a vitória. No dia seguinte você liga na mesma frequência, deveria ouvir a mesma coisa, tá outra igreja. Não, Jesus está na minha. Então é igual a Efraim, amado. É muito estranho. Efraim cercou-me de mentiras. Cercou-me de mentiras, dizendo que é tudo coisa do Criador e nada disso é do Criador. E a casa de Israel de impostura. Impostura, amada, né? É justamente não ter uma posição que é verdadeira perante o Criador. É fazer, por exemplo, uma coreografia e dizer que aquilo o Criador pediu, que agrada a ele, que é para ele. Entende? Não é uma postura coerente. Enquanto isso, não defende a causa do órfão, da viúva, nem do necessitado. Quanto a essas coisas, só para saber, né? Verdade. Mas Judá está ainda com o Criador e é fiel ao santo. Aí os remanescentes, vamos dizer assim, né? Sim. Quem pratica a verdadeira religião, pura e imaculada perante o Pai. Exatamente. Efraim alimenta-se de vento e corre o dia inteiro atrás do vento do Oriente. Sabe o que é se alimentar de vento, amada? Essa é excelente. Porque quando você se alimenta, você transfere nutrientes para o teu organismo. Sim. O vento serve exatamente como o oxigênio que está nele para nos manter vivo. Mas alimentação para o nosso corpo através de nutrientes não tem nenhum. Vai você querer comer vento para ver se você vive 10 dias comendo vento. Verdade. Você tem que... O vento é só o oxigênio que entra pelas narinas. Mas isso não te dá nutrientes. Então Efraim está se alimentando do que não tem nutrientes. De vento. De vento. E fica indo atrás disso. Corre atrás disso. Entende? Fica indo buscar isso. Onde? Onde será, amado? Será que é na padaria? Não, na padaria busca pão. Será que é no açougue? Não, no açougue busca carne. Será que é na feira? Na feira vai buscar mandioca. É nesses lugares. Nesses lugares, exatamente. Efraim alimenta-se de vento e corre o dia inteiro atrás do vento do Oriente. Quando fala em vento, amada, por que nós devemos ser pastor das pessoas? Devemos ser pastor até que essa pessoa não seja mais menino na fé, levado por qualquer vento de doutrina. É esse vento. Então, quando você vê a Escritura, as coisas são feitas já de acordo. Certinho. Entende? Esses ventos que estão aí nesses locais, é o vento que Efraim corre atrás, que é um dos segmentos, como já dissemos aqui várias vezes, estou repetindo, né, do processo religioso, e que busca nutrientes no que não tem. Verdade. Não vai nutrir o espírito, não vai dar entendimento da verdade. Vai fazer parte daqueles que o Criador está lá de cima chamando e não ouve, não entende. Não ouve. Verdade. Esse livro de Osés acho que é um dos melhores que tem, Amadinho. É excelente. Não é? É muito bom. É fantástico. Ele multiplica mentira e violência. Eles concluem um pacto com a Síria. O que é um pacto com a Síria, amada? Um pacto com a Síria. Eles concluem um pacto com a Síria. Amado, isso é tão abrangente, isso é tão grande, não vou dizer rico porque é tudo nojeira, mas é tão amplo no entendimento que passaríamos mais 2 DVDs falando só sobre esse pacto com a Síria. Porque isso diz respeito às questões religiosas, de leis,
de comportamento, de atitudes, de tudo, amada. Tudo é pautado na Assíria. A Síria é a Babilônia. Você vai para os tribunais, o aspecto é da Babilônia. Você vai aprender sobre as leis para ser um advogado, todos os termos são da Babilônia. Você vai ver a cultura musical de hoje, veio da Babilônia. Você vai ver as danças litúrgicas, Babilônia. Você vai ver o processo religioso que está aí, tudo Babilônia. É um pacto com a Síria. É aí, ó. Lê de novo. Verdade. Eles concluem um pacto com a Síria e levam óleo para o Egito. Amada, quando você fala conclui um pacto com o Egito, com a Síria, são práticas, todas elas, consequências e segmentos da Babilônia. Tá certo? E a materialização, ou seja, a forma material de mostrar isso, quando fala óleo do Egito, é justamente... Aí é a coisa mais incrível do mundo, que chega a ser de forma explícita e física hoje. Hoje você liga o rádio, como eu já disse, tem aquela emissora que cada dia é um cara falando nela, porque cada dia está alguma igreja transmitindo naquela frequência. Quando você liga nessas rádios principalmente, você vai ver falando que fulano estava doente, fui lá, levei o copo com água, a pessoa tomou e passei o azeite ungido aqui na igreja. É tudo Egito. Isso é prática egípcia, isso é mandinga do Egito. Isso tudo é coisa que os egípcios faziam. Não existia um lugar que tinha mais mandingueiro do que o Egito. Tanto que quando Moisés foi lá, junto com Arão, você viu que para cada atitude vamos dizer assim, de maravilha, que se fazia do lado A, o lado B tinha uma contra-resposta. Eles até riam de Arão e Moisés. Porque fazer isso que vocês fez, nossos encantadores egípcios também fazem, ainda melhor. Amada, esses encantadores egípcios, com esses olhos do Egito, estão hoje espalhados em todas essas mais de 20 mil denominações que tem no Brasil. Nunca se viu um Egito tão, vamos dizer, materializado, como o Egito materializado que está hoje em mais de 20 mil denominações só no Brasil. Com as práticas das mandingas através de objetos, como o Egito fazia, e seus encantadores maravilhosos. Os encantadores do Egito estão todos aí nessas denominações fazendo até chover ouro. Até chuva de ouro eles fazem acontecer. Aparece dente de ouro na pessoa. É tudo enquanto é arte do engano. E eles estão fazendo coisas mais mirabolosas do que aqueles encantadores. Porque a tecnologia hoje ajuda. Hoje tem os encantadores do Egito que se adaptaram ao Orkut, ao Facebook, às redes sociais e adivinham por redes sociais. Antigamente você adivinhava por Turim, por Purim, por não sei Urim, por um monte de troço né? Na escritura. Adivinhação por Urim, por Purim, por não sei. Hoje é por Orkut, por YouTube, por rede social. Hoje você adivinha pela tecnologia. Então, o que nós repetimos, e você disse muito bem, amada, devemos sempre lembrar. Hoje, os de hoje são extremamente piores. Muito mais piores do que os do passado. Eles são terríveis. O Criador está em processo contra Judá, para castigar Jacó segundo a sua conduta, conforme os seus atos, ele lhe retribuirá. A lei da semeadura, foi dito lá atrás, está sendo repetido aí. No seio materno, ele suplantou seu irmão, e em seu vigor lutou com o Criador. Né? Ele lutou contra um anjo e o venceu. Ele chorou, ele o implorou. Tá falando daquela atitude física que houve entre Jacó e Israel, né? O próprio homem Jacó, né? Filho de Isaac. Mas é sombra. Sim, ele lutou contra o Criador, né? E ele lutou contra o anjo. Sim. E o venceu. Ele chorou, ele o implorou. Em Betel o reencontrou. Ali ele nos falou. O Criador dos exércitos. O Criador é o seu nome. Que está Yahvé, né? É o seu nome. Tu, graças ao teu Criador, voltarás. Guarda o amor e o direito. E espera sempre no teu Altíssimo. Canaã tem em sua mão uma balança falsa. Ele gosta de extorquir. Amada, a balança que está na mão de Canaã, amada. Canaã, a balança vamos dizer assim, da justiça das Semíramis, né? Daquela coisa toda. Canaã é o povo de Cão. O povo de Cão é um povo anterior aos da Babilônia. Porque foi Cão que gerou o Cuxi, que gerou o Nimrod. Certo. Nimrod é que deu origem à Babilônia. Então está falando de um período que tem a ver com a Babilônia, mas anterior, né? A balança de Canaã.
Essa balança é justamente, vamos dizer, o julgo, a justiça que hoje se tem no planeta. A justiça não só das coisas físicas, né, humanas, da justiça humana mesmo, como também daquilo que a pessoa julga ser o certo. Por exemplo, eu vou para a igreja protestante, porque lá é o certo. Isso é uma balança. É uma balança que não é do Criador, mas é de Canaã. É de quem? De Semíramis. É do pessoal de Cão, o pessoal que gerou Nimrod, gerou a Babilônia. Em outras palavras, é de humano. Né? Porque ele era homem, não existe Deus, né? Só existe o Criador. Só existe o Criador. Então é invencionismo de homem. Exatamente. Certo. Canaã tem em sua mão uma balança falsa. Ele gosta de extorquir. Efraim disse: em verdade, tornei-me rico, consegui uma fortuna. Mas de todos os meus ganhos, não se encontrará em mim uma falta que seja pecado. Certo. Eu sou o Criador, teu Altíssimo, desde a terra do Egito. Eu te farei novamente morar em tendas, como nos dias do encontro. Certo. Morar em tendas, amada, é essa coisa que nós sabemos. Hoje é espiritual, a tenda somos nós. Somos nós, exatamente. É isso aí. E mais atrás um pouquinho, você leu também sobre fartura. Lê de novo, por favor. Em verdade, tornei-me... Efraim disse. Isso é Efraim dizendo, tornou-se rico. Sim, né? sim, Efraim disse. Em verdade, tornei-me rico, consegui uma fortuna. Mas de todos os meus ganhos, não se encontrará em mim uma falta que seja pecado. Ele diz isso. Né? Sim. Olha, eu sou uma igreja hoje rica, eu hoje tenho 1000 templos, né? E não tem falta nenhuma em mim, não tem erro nenhum. Mas se juntou tesouro, amado, isso aí já é contrário à Escritura. Verdade. O que mostra que Efraim não está certo. É errado, juntou tesouro. Juntou tesouro, né? Algo físico. Não juntai, já desobedeceu. É verdade. Eu sou o Criador, teu Altíssimo. Agora é o Criador falando, vamos ver. Eu sou o Criador, teu Altíssimo, desde a terra do Egito. Eu te farei novamente morar em tendas, como nos dias do encontro. Eu sou o teu Altíssimo desde aquela época no Egito, que você estava no sistema lá, já era né, teu Altíssimo. E farei habitar em tendas. Eu falarei aos profetas, multiplicarei as visões, e por meio dos profetas falarei em parábolas. Amada, agora você veja muito bem que é uma visão para a atualidade. Sim. Mas nós temos videntes hoje? Não. Nós temos profetas hoje no estilo daí? De maneira alguma. Mas isso que nós estamos fazendo aqui, amada, que o povo não enxergava. E que sem querer nós vamos até uma parábola do fotógrafo esperando a noiva. Não é de mim nem de você, amada, que nós somos lixo. Entende? Eu não estou falando aqui que é nós, não. Mas é todos aqueles que veem o que está escrito e que não se calam diante do próximo, mas fala a verdade para os outros. Eu creio que é todos aqueles que leem, né, e pela benevolência do nosso Pai conseguem entender e não dá as costas para isso. Exatamente, né? Começa a falar, passar para frente. Passar para frente, não fica só para si. Repete de novo, amada. Aí o profeta Osés fala de tanta coisa ruim, né, amada? E fala de você também, de uma forma positiva. Olha aí agora, ó, bonito. Eu sou o Criador, o teu Altíssimo, desde a terra do Egito. Olha. Eu te farei novamente morar em tendas, como nos dias do encontro. Hoje essa consciência de que nós somos essas tendas, né, amada? Então, acontece nos dias de hoje. Ele Antes falou, não se tinha essa ele consciência. também, assim, coloca aqui tendas, né? Algo bem simples. Não é templo. Templo é suntuoso. Templo, não é palácio, não, né? É tenda. A coisa dele é a mais simples possível, né? Verdade. Somos nós somos mais simples, a tenda. Nós que eu digo não é eu e você, todos São nós, todos, né? É verdade. Vamos aí, vai mais aí que é isso aí, ó. Eu falarei aos profetas. Olha, tá vendo? Multiplicarei as visões. Olha aí, e meu por amado. meio dos profetas falarei em parábolas. Aí, amado, é uma homenagem a você que é o profeta dele. Profeta hoje é aquele que profere, que fala. Entende? Você tem falado dele, você é esse profeta. Não é fazendo profecias novas. Isso não existe. Né? É isso aí, amado. É falar essas coisas que o povo deveria saber já há muito tempo e não sabem. Você que faz isso, aí está uma homenagem, vamos dizer assim, que o Criador faz através de Osés, citando você. Que maravilha, né? Se Galaade é iniquidade, eles não são senão falsidade. Em Gilgal, eles sacrificam touros. Por isso mesmo, seus altares serão como montes de pedras sobre os sulcos dos campos. Amada, quem mais sacrificou touro do que Salomão? É o que mais sacrificou touro, foi Salomão. E era uma